O Dudu foi moleque com a diretoria do Cruzeiro e também com a diretoria do Palmeiras. Após pedir para sair, dar o aval para a negociação, no último momento o jogador desistiu, deu para trás, deixou o Cruzeiro como bobo e o Palmeiras, que já tinha falado que era o final do ciclo do Dudu, acabou ficando com o jogador no final. E este foi um dos assuntos debatidos no programa Jogo Aberto desta terça-feira. Só que não foi só isso não. O Everton Guimarães, apresentador lá dos donos da bola, esteve presente no Jogo Aberto. E ele falou que o Cruzeiro investiria uma grana pesada após ter a recusa do Dudu em Michael e também no atacante Gabriel Barbosa. Eu acho muito bacana a gente colocar aqui na tela para vocês algumas informações que tá rolando em relação a isso. Primeiro, o Gabriel, ele quer encerrar o seu contrato no Flamengo porque quando ele ficar livre no mercado, ele vai ter o seu passe, ou seja, ele vai poder vender o seu passe em luvas. Ou por isso, o Gabriel Barbosa não deve ter tanto interesse em deixar o Flamengo já no meio dessa temporada. Sem contar que o Cruzeiro não vai fazer nenhum tipo de investimento no jogador, sabendo que ele pode ser punido judicialmente. E aí o Cruzeiro aguarda até essa punição sair, se ele vai ser absolvido ou não, para sabermos se o Cruzeiro vai ou não investir na contratação do atleta. E sobre o Michael, ele tem proposta de outras equipes da Arábia para receber mais do que ele recebe hoje no Al Hilal. Ele só volta ao Brasil se for um desejo muito grande do jogador e, claro, com a redução salarial. Eu vou colocar na tela para vocês o que a galera do programa Jogo Aberto falou sobre a situação do Dudu e também as palavras do Everton Guimarães sobre o Michael e o Gabriel Barbosa estarem no radar do Cruzeiro. Antes de colocarmos na tela para vocês, eu peço que deixem o seu gostei e que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Confira agora o resumão do Jogo Aberto. Ter sido resolvido de outra maneira, já que ele permaneceu no Palmeiras, porque é normal atletas receberem propostas atrativas aqui do Brasil, do estrangeiro. O Cruzeiro agora está no epicentro do dinheiro. Muito dinheiro com a nova SAF, vontade de contratar, já dizem até que o próximo alvo é o Gabigol mesmo. Então, de verdade, o Dudu se sentiu atraído pelo dinheiro, pelo contrato longo, pela condição oferecida. Mas aí, em algum momento, parou para pensar e resolveu permanecer no Palmeiras. Dá para perceber que o torcedor praticamente já perdoou, já falou, tá bom, tá tudo certo, ele vai continuar aqui. E o Abel foi muito claro e muito bem na coletiva quando diz o seguinte: ele tem que permanecer e trazer os mesmos gols, as assistências, o futebol que ele apresentava antes. O Dudu agora puxou uma responsabilidade para si. Ele vai ter que ser o mesmo Dudu, no mínimo, para mostrar que valeu a pena permanecer, valeu a pena criar todo esse tumulto e que ele vai continuar sendo um jogador e um ídolo. Isso não muda. Ídolo é para sempre. Isso não muda. A história tá aí, o legado tá aí, assim, mas ele vai ter que, a essa altura do campeonato, são 32 anos, acho que tem o Dudu, né? 32. 32 anos, a essa altura do campeonato, depois de tudo que ele fez com a camisa do Palmeiras, ele vai ter que reconquistar a confiança não só do torcedor, porque por mais que o torcedor esteja contente com a permanência do Dudu, mas tem esse sentimento de que o Dudu quis sair do Palmeiras internamente, no sentimento do torcedor que ele procurou palmeirense, que ele procurou. Então, assim, só o campo vai poder falar. Da mesma análise que eu fiz aqui, e você vai lembrar, Loirão, em relação ao Gabigol, quando ele posta a camisa, que o Dudu quis sair do Palmeiras, esse sentimento ele só vai ser diluído quando o Dudu voltar a jogar e jogar bem. Por outro lado, o Cruzeiro foi curta, grossa e muito direta, Everton Guimarães. Foi, Renata, foi curta, grossa, direta e o anúncio, conforme eu já disse, poderia ter evitado, de ter sido feito antes do exame e da assinatura. Mas, enfim, isso é outra história. A questão é que forças externas fizeram com que o Dudu desistisse. O Cruzeiro conta uma história, que é a mesma história contada pela Leila, do Palmeiras. Então, disse ontem e repito hoje, eu acho que Cruzeiro e Palmeiras saíram grandiosos da história, porque cumpriram o que foi acordado, e o Dudu saiu menor, mas daqui a pouco, menor que eu estou dizendo, diante da negociação. O torcedor fica bravo e tal, mas não adianta, Saiu menor dessa história, porque havia um acordo ali. Agora, entretanto, a gente precisa entender que não havia uma assinatura contratual. E aí, como ele tem contrato do Palmeiras e ele não assinou com o Cruzeiro, então fica tudo no 0 a 0. Agora, o que chama atenção, Rei, é que é o seguinte:
O Cruzeiro não vai ter aqui um jogador que diz querer ficar no Palmeiras. O Palmeiras terá lá um jogador que disse querer jogar aqui. Então, isso que me chama a atenção. Porque eu acho que a pergunta é válida sobre que clima estará entre Dudu, Abel, Palmeiras a partir de agora, ou que vai ficar. Chama atenção. Agora, eu falei com duas fontes aqui agora, e eles negam a questão de Gabigol e Michael. Mas eles vão negar. A partir de agora, depois do que aconteceu com o Dudu, eles vão negar qualquer nome. Qualquer nome. Mas existe um movimento dentro do Cruzeiro de que agora que desistiu do Dudu, a gente vai trazer um jogador da prateleira de cima. Eu continuo dizendo que o Gabigol é um ponto que o Cruzeiro está trabalhando, se vai conseguir eu não sei, seguramente não vai anunciar antes da assinatura de contrato. E um outro ponto é o Michael. Então é bom destacar que o mesmo empresário do Matheus Pereira, que ontem foi anunciado, assinou o contrato e aí permanece, que é um baita 10 da seleção brasileira. Então o Matheus Pereira fica e é o mesmo empresário do Michael. Então, Renata, final de temporada lá, o Michael, eu acho que é um jogador que o Cruzeiro vai mirar, vai se voltar a favor dele agora numa possível negociação. Então, Gabigol, Michael. Mas, repito, seguramente que o Cruzeiro não anuncia, não vai dizer que abriu negociação com nenhum deles e não anuncia antes de assinar contrato. Então, não vem o Dudu, Gabigol e Michael agora no radar. Olha, eu vou falar uma coisa, ele está agressivo nas contratações, nas propostas, negociações. É o time que promete incomodar mais nesse sentido, pelo menos nessa janela de meio de ano. Agora, as polêmicas do jogo de ontem, com a arbitragem... E eu fico feliz de ver o Palmeiras nessa situação. Eu fico alegre, eu tenho pé, sabe? Eu tenho aqui uma sangue verde, eu gosto. É bom ver o Palmeiras dessa forma. E agora, sem fanfarronice, o Dudu ontem, eu falei, ele não cometeu um crime. Ele cometeu erro. Ah, mas palavra de obra não dá curva. Cara, sei lá, ele tem os motivos dele, vai continuar no Palmeiras, talvez seja feliz. Conduziu mal essa situação. Ele foi muito mal. Ele foi muito mal. E eu só acho agora que tem uma ponta solta nessa história. Qual que é a ponta solta? Da presidente do Palmeiras, Zé Pereira. A presidente falou ontem com todas as letras. O ciclo dele se encerrou. Aí eu pergunto, e aí? É só fazer um ou outro golzinho, uma ou outra assistência e volta a ficar tudo legal? Nós ouvimos o Abel, o futebol assim. O Dudu ainda nada. Só um recadinho, eu quero a presidente. E aí, eu quero saber. Na mesma declaração da Leila, ela também fala que o Dudu tem contrato até 25. Até 25. E você porque ela esperava que ele honrasse a negociação. A Leila foi clara na entrevista dela. Ela disse o seguinte, ó, o Dudu quer que ele honre a negociação, que ele faz acabou. Ela queria a negociação. Muito bem, ela falou, acho que o ciclo dele acabou, mas... Se ele não assinar, eu não posso forçar o jogador a assinar. Ele tem contrato até dezembro, janeiro de 2020. A Leila ontem expulsou o Dudu do Palmeiras. É isso que vocês querem ouvir. É isso que você quer sair. A Leila ontem na entrevista expulsou o Dudu do Palmeiras. De uma outra forma. O Dudu não assinou. Ela queria que tivesse assinado. Pra mim, o negócio no Palmeiras, o negócio pro Palmeiras era muito bom. 4 milhões de dólares, enfim, para um jogador que tem contrato até o final do ano que vem. 32 anos. 32 anos. Era um baita negócio pro Palmeiras. A Leila tem uma visão gestora. A Leila é uma gestora, uma grande gestora. Por isso que ela falou aquilo, olha, cara, não tá ontem errado. uma coisa que a Leila fez e que ela foi brilhante, ela colocou o Palmeiras acima de tudo e isso tudo. Aí, sem dúvida. E nada é mais importante que o clube. Nem um presidente, nem um dirigente, nem um jogador, nem um treinador. Então é isso, família. Encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!